Salve, queridos! No vídeo de hoje eu resolvi falar um pouco sobre o Vaticano, a história de alguns papas, até em função da passagem do Papa Francisco. Então achei interessante, né, trazer um pouco desse conhecimento para vocês. Bom, primeiro falar do país, né? Vaticano. O Vaticano é um país, né, o menor estado independente do mundo, e também é o centro espiritual de mais de 1 bilhão de católicos. Mas é mais do que apenas um local, né, um ponto turístico cheio de obras de arte. Se você não teve a oportunidade de ir, vá, visite, porque realmente os museus do Vaticano é uma coisa impressionante. Então, o Vaticano é um símbolo profundo da história cristã e da continuidade da liderança eclesiástica por meio do papado. Então hoje vou explorar um pouco os simbolismos do Vaticano, a função do Papa, a história do papado e a estrutura de liderança que sustenta a Igreja Católica. Então, primeiro, assim, como é que começou, né? Então, o Estado do Vaticano, ele foi oficialmente criado em 1929. Quem vai lá pensa que é uma coisa antiquíssima, mas é que sim, coisa do século XX. Então, em 29, aconteceu uma reunião que foi chamada Tratado de Latrão, assinado entre o Papa Pio XI e o governo italiano, liderado por quem? Por Benito Mussolini. Olha só que coisa, né? Esse tratado encerrou um negócio que chamava Questão Romana, né? Que existia desde a unificação da Itália, que durava desde 1870, quando os estados papais foram incorporados ao novo reino da Itália. Então, hoje em dia, quando a gente olha, né, o mapa da Europa, a gente vê lá Itália, Alemanha, França, a gente acha que o negócio já começou assim, e não era, né? Então, no caso específico aí da Itália, eram vários reinos separados, um dia teve unificação, e aí quando fizeram a unificação, olharam para o Papa tal, e falaram assim, cara, o que nós vamos fazer com isso? Então era uma coisa que não estava arrumada. E aí então fizeram essa reunião e com o Tratado, né, de Latrão, o Vaticano foi reconhecido então como um Estado soberano e independente, e tinha que ser assim, porque como é que poderia ser diferente, né? Se ele não fosse um país, ele estaria sob a legislação de um outro país, no caso a Itália. E aí o Papa, sei lá, poderia ser preso de acordo com a legislação da italiana, entende? Então, é um país independente, pequenininho, mas independente, tá certo? E o chefe do Estado, quem é? O Papa. Então, foi definido isso em troca, né? A Santa Sé, o Vaticano reconheceu o Reino da Itália, tendo Roma como a sua capital. Então, o acordo também previa compensações financeiras à Igreja e garantia de liberdade religiosa. E a gente sabe que na Idade Média, na Igreja, né, tinha muito poder, muitas terras, então, nesse tratado, eles foram indenizados por várias propriedades que eles tinham, e agora não, na época, né, passou para o Estado italiano. Então, apesar de sua formação recente como Estado soberano, o Vaticano é herdeiro direto de uma tradição espiritual milenar. O Vaticano está localizado sobre a colina do Vaticano, onde, segundo a tradição, né, o apóstolo Pedro foi martirizado e sepultado. Né, São Pedro, que foi o primeiro Papa, ele que foi crucificado, né, de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele pediu, né? Os apóstolos foram todos martirizados, exceto João, né, que morreu de idade e tal. Todos os outros foram mortes horríveis. E aí Pedro foi também crucificado pelo Império Romano, só que ele falou, não, eu quero ser de cabeça para baixo porque eu não quero ser crucificado como Cristo porque eu não tenho essa honra toda. Então, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, a Basílica de São Pedro é uma das maiores igrejas do mundo e ela foi erguida sobre o túmulo de Pedro. Então, o papado é uma instituição que remonta aos primórdios do cristianismo.
A tradição católica sustenta que o apóstolo Pedro foi o primeiro bispo de Roma, porque o Papa, o que ele é? Ele, na verdade, é um bispo de Roma, né? E o bispo de Roma também é chamado como Papa, tá certo? Então Pedro foi, segundo a tradição, né, o primeiro Papa, porque Jesus teria dito a Pedro. Primeiro, Jesus pergunta para os apóstolos: quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro falou, né? O Senhor é o Filho do Deus Eterno, ou Messias, ou não sei o quê. E aí Cristo fala para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso está no livro de Mateus, no capítulo 16, vocês podem ver lá. Então, lembrando que Pedro não era o nome dele, era Simão, né, pescador, e Jesus renomeou de Pedro. Então, assim, Pedro e seus sucessores foram considerados líderes da Igreja Universal. Então, ao longo dos séculos, o papado passou por profundas transformações, claro, estou falando de uma instituição de mais de 2000 anos, né? Então, era de uma liderança espiritual nos primeiros séculos, evoluiu para um poder temporal, desculpe, estou com uma tosse hoje, com autoridade política durante a Idade Média. Então, papas como Leão III e Inocêncio III foram figuras centrais na política europeia. E com o tempo, especialmente após a Reforma Protestante, que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre a Reforma Protestante, e o Iluminismo, né, o papado retomou um foco mais espiritual, culminando na configuração que a gente sabe de hoje. Então, até hoje, a Igreja reconhece 266 papas que existiram. O ex-papa Francisco foi o primeiro papa jesuíta, o primeiro das Américas, né, e o primeiro com esse nome em referência a São Francisco de Assis. Os papas teve, principalmente no começo, né, os chamados papas mártires, né, especialmente no início, né, da Igreja Católica, no início do século IV, antes da legalização do cristianismo, com o chamado Edito de Milão, no ano 313. Então, lembrando, né, a religião cristã não católica, né, que depois teve as divisões, ela era considerada uma coisa, no Império Romano, uma coisa ilegal, e quem falava que era cristão era perseguido e às vezes morto, tá certo? Então, só depois, com Constantino, só depois no Edito de Milão, é que então a Igreja Católica não só é aceita, mas também passa a ser a religião oficial do Império. Então, eu estava falando dos papas mártires, né? São considerados tradicionalmente reconhecidos entre 30 e 35 papas dos primeiros séculos que foram mártires. Mas como é que se escolhe o novo papa? Não sei se você já assistiu aquele filme Conclave, que está agora, né? Que recentemente estava nos cinemas, e, enfim, tem no streaming. E tem outros filmes, livros, Habemus Papam, por exemplo. Mas se você não assistiu, tem curiosidade, assista, é um filme interessante, né? Então lá, o que é o conclave, né? Com chave, os bispos ficam trancados para escolher o novo papa, não tem acesso nenhum ao mundo exterior. Imagina um Big Brother na Igreja Católica. Então eles entram lá, vou falar da Capela Sistina, e falam: cara, agora trancafiou todo mundo aqui, ninguém tem acesso a mais nada do mundo exterior, e nós vamos, isso para evitar influências, né? E nós vamos escolher o novo Papa. Então eles se trancam lá e ficam até escolher o novo Papa. Então, como é que acontece, então, essa reunião chamada conclave, uma reunião fechada, só os cardeais, eu falei bispo, não está errado, só os cardeais com menos de 80 anos podem votar, né? Com mais de 80 anos, não. Então eles se reúnem dentro da Capela Sistina, né, que você está vendo aqui o teto dela, uma coisa impressionante, vale muito a pena ir lá visitar e ver, né, como foi pintar. Você imagina, uma coisa é pintar uma tela, conforto, outra coisa é pintar, né, no andaime, tudo aqui, é uma coisa impressionante, né? Então eles ficam lá isolados até
a escolha do Papa. Então, o uso da Capela Sistina para o conclave, ele começou formalmente em 1492, vai vendo, né? Com a eleição do Papa Alexandre VI. Então, desde o século XV, que a Capela Sistina é usada para os conclaves. Então, a votação ocorre em rodadas, quando um candidato, né, atinge 2/3 dos votos, ele é considerado eleito. Mas se não conseguir, vai tendo outras votações, até 4 por dia, 2 de manhã e 2 da tarde, até chegar em 2/3. Um candidato que tenha 2/3, né? Se eu não me engano, o conclave mais curto durou 10 horas e o mais longo, quase 3 anos, você imagina, né? Eles ficaram trancafiados lá por 3 anos, porque não se escolhia. Bom, aí quando um cardeal é escolhido com os 2/3, o responsável pelo processo chega para ele e faz a pergunta: você aceita a sua eleição como sumo pontífice? E ele pode falar não, né? Caso ele aceite, é perguntado para ele, então, qual é o nome do Papa que você vai querer usar? O Papa Francisco era o Jorge Bergoglio, o Papa Bento XVI, o anterior ao Papa Francisco, era o Joseph Ratzinger, né? Então ele escolhe um nome, como se fosse entre aspas, um nome artístico, tá certo? Então, ok, tudo certo, aceitou, aí eles vão lá para aquela janela lá no Vaticano, né? Na igreja, na frente do povo todo, tal, o responsável pelo processo fala: habemus Papa, né? E aí o símbolo, antes disso, né, tem uma chaminézinha lá, que essa chaminézinha está conectada com um forno, é onde após as rodadas das votações, esses votos que são em papel, não é urna eletrônica lá, né, eles jogam esses papeizinhos e queimam. E aí, uma pessoa lá da igreja coloca tipo de um pozinho e tal, que é preto quando não escolher o Papa, ou branco quando escolher o Papa. Tá certo? Então as pessoas ficam lá de fora olhando a cor da fumaça. E aí sai a fumaça branca, fala, da Capela Sistina, então temos um Papa. Depois é anunciado o Papa, vai para a janela e fala aquela coisa toda lá. Bom, então o Papa ele exerce uma série de funções, tanto espirituais quanto administrativas. Primeiro, ele é o líder espiritual, o guia supremo da Igreja Católica, e é considerado sucessor de Pedro. Ele também é o chefe de Estado, então ele representa o país, né? Representa internacionalmente o Estado do Vaticano. Ele é o legislador e juiz supremo, então ele detém autoridade final sobre questões doutrinárias e canônicas. Então, quando fala da infalibilidade do papal, tem muita gente que confunde, fala, o Papa pode falar qualquer coisa que ele é infalível. Não é assim. Ele é considerado a infalibilidade papal no caso de questões doutrinárias, canônicas, inerentes à religião, certo? Ele também nomeia bispos e cardeais, então influencia diretamente a liderança eclesiástica mundial. O próprio Papa Francisco elegeu vários bispos, e ele também tem um papel de promover a paz e o diálogo interreligioso, atuando como um mediador, né, em questões humanitárias e diplomáticas. Veja, eu estou falando sobre o papel dele. Eu não estou falando aqui que o Papa tal fez isso bem, fez isso mal. Não tem juízo de valor aqui. Estou falando assim, qual a função do Papa? A função do Papa é essa. Evidentemente que o Papa é um ser humano, né? Ele tem suas posições, então você pode se identificar mais com o Papa, mais com outro, enfim, não importa, né? Então, o Papa ele também tem símbolos visuais importantes. Todo o papado, o Vaticano, ele é repleto de simbologia. Nada está lá por acaso. Então, veja só, né, a Igreja Católica tem mais de 2.000 anos de história e as coisas foram sendo construídas, né? A Igreja primitiva não tinha nada disso. Com o tempo que foram sendo construídos. Então, um dos itens da vestimenta do Papa é o anel do pescador. É esse que você está vendo aqui. Representa quem? Representa o Pedro, que era um pescador. E Cristo, quando chega para Pedro e fala, venha comigo que você
ao invés, não é bem assim que ele falou, mas enfim, o conceito é esse, você vai deixar de pescar peixes para pescar homens. Então esse aqui é o anel que representa Pedro. A tiara papal, que é como se fosse um chapelão, isso está mais em desuso hoje, né? Eu não lembro ter visto um papa usando essa tiara papal. E o solidel branco, que é esse chapeuzinho aqui que lembra muito um kippah do judaísmo. Isso aí é comum a gente ver, tá certo? A história do papado é recheada de eventos, vamos chamar assim, curiosos, tá certo? Alguns são complicados, como esse que eu vou falar, do Papa Formoso no século IX, né? Então estou falando do ano 800 e pouco. O Papa Formoso ele foi julgado após sua morte, né? Um chamado Sínodo do Cadáver. Depois, quando acabar, vou mostrar uma foto aqui que vocês estão vendo. Depois vocês pesquisem na internet, Sínodo do Cadáver, vai ver, né? Ele foi um julgamento póstumo, né? O Papa Formoso, que já estava morto, havia por volta de uns 9 meses, imagina, o cara morreu, 9 meses depois ele foi desenterrado, vestido com as vestes papais e colocado em um trono dentro da Basílica de São João de Latrão, em Roma, para ser julgado como se estivesse vivo. Vai vendo, né? E esse julgamento aconteceu no ano 897, sob ordens do outro Papa, o Estevão VI ou VII, depende da contagem. E aí, então, o Papa Formoso foi acusado de várias irregularidades, principalmente relacionadas à sua eleição com o Papa e sua atuação política. Então, vai vendo, vê se esse Papa Estevão VI aqui tinha ódio no coração. Ele mandou desenterrar o antecessor dele para julgá-lo como se estivesse vivo, vai vendo. Né? Mas assim, como assim? Pois é, como é que foi esse julgamento? Eles escolheram um diácono, que é um ajudante lá, que foi designado para falar em nome do cadáver. Eu não sei se vocês sabem, cadáver não fala, né? Então pegaram um cara, ó, faz de conta que você vai vendo, né? E você vai falar como se fosse ele. Aí o Papa, esse Formoso, né? Ele foi acusado de ter sido bispo em outra diocese antes de se tornar Papa, o que era proibido na época, e foi considerado culpado de todas as acusações, lógico. O cara morto, né? E aí ele teve uma punição simbólica. Primeiro, seus parâmetros papais foram, as roupas, né, foram rasgadas, os 3 dedos da mão direita, né, o que deveria estar sobrando como dedo depois de 9 meses, enfim, usados para bênção foram cortados, e o corpo dele foi arrastado pelas ruas e jogado no rio Tibre. Então, assim, vai vendo o tamanho do ódio no coração que tinha esse outro Papa aí, né? Esse Estevão VI. E aí, o que rolou? Bom, esse sínodo, chamado Sínodo do Cadáver, ele evidentemente, mesmo na época, né, causou horror, revolta em Roma. E aí, pouco tempo depois, o Estevão VI, esse outro Papa, foi preso e estrangulado. O negócio na época era resolvido de outra maneira, né? O próprio corpo do Papa Formoso foi posteriormente resgatado do rio, né, enterrado com honras, e seu papado foi oficialmente reabilitado por papas anteriores. Então o episódio do Sínodo do Cadáver é hoje lembrado como um dos momentos mais caóticos e tristes da história da Igreja, mostrando o quanto as questões políticas dominaram a religião naquela época. Aí fala, pô, mas essa igreja é feita de pessoas e as pessoas são falhas, tá certo? E aí outros papas, o Papa João Paulo I, não sei se vocês se lembram, ele faleceu após apenas 33 dias de papado. Eu fico imaginando o pessoal de eventos dentro do Vaticano, porque pensa, um Papa morre, tem que fazer todo o sepultamento, não sei o quê, tem que convocar os cardeais, né, fazer a eleição, dá um trabalho gigantesco. A hora que elege um Papa, o cara, depois de 33 dias, morre. Eu acho que o pessoal que organiza isso falou, não é possível, cara. E aí ele morreu 33 dias de papado. Aí foi eleito, então, o João Paulo II, Karol Wojtyła, né, que ficou aí mais de 26 anos. Teve um tal de Papa Bento IX, não o 16, tá, que foi o Ratzinger, que morreu recentemente. Bento IX, ele foi Papa 3 vezes e chegou a vender o cargo. Vai vendo, né? E o Papa Francisco,
né, o último aqui, que faleceu recentemente, ele ficou conhecido por usar sapatos simples e recusar muitos luxos papais e encontrar-se com seus predecessores. Na eleição dele, depois que acaba que ele é eleito, eles vão para um outro local e o Papa que é eleito vai numa limusine branca, não sei o quê, e os outros vão de busão. E ele recusou, falou, não, nós, estou junto. Aí foi no busão com os outros e a limusine foi vazia. Bom, o Vaticano, como eu falei, ele é repleto de simbolismos que expressam, né, sua identidade espiritual e histórica. Então, primeiro, a própria Basílica de São Pedro, que eu falei, né, foi erguida sobre o túmulo de Pedro e simboliza, então, a continuidade apostólica. A própria Praça de São Pedro tem suas colunas, né, que representam os braços da igreja. Você pode ver aqui nessa imagem, né, os braços da igreja, e isso aí é os braços acolhendo os fiéis. A Capela Sistina, né, que eu já comentei, que é o local onde faz o conclave e que abriga frescos de Michelangelo, ele que pintou, representando a criação e o juízo final. Dizem que o que Michelangelo fazia de pior era pintar. Ele fazia, né, obras, tal, estátuas, e falava, não, moço, isso aqui é bom, mas assim, pintar não é o forte dele. Aí você vai na Capela Sistina, olha para o teto e você dá vontade de chorar. Né? Você imagina o que era a obra de Michelangelo, então. Né? Os museus do Vaticano, que eu comentei, que preservam a história da arte sacra e herança cultural da humanidade, e a Guarda Suíça. A Guarda Suíça, você vai lá no Vaticano, o que é esse povo fantasiado? Então, vocês estão vendo aqui, né? Não é fantasia, é um uniforme da Guarda Suíça. Ela foi fundada em 1506, né, e simboliza o quê? A proteção da figura papal. É como se fosse, entre aspas, o exército do Vaticano. Certo? A Guarda Suíça Pontifícia é a força militar responsável pela proteção do Papa e da cidade do Vaticano. Ela foi fundada, como eu falei, em 1506 pelo Papa Júlio II e é considerada o menor e mais antigo exército em atividade contínua do mundo. Então, qual é o exército mais antigo do mundo? A Guarda Suíça. Então, você olha esse povo aí, você vai lá, você fala, esses caras fantasiados vão para um baile de carnaval, você não dá... Vamos dizer o seguinte, o uniforme foi, né, desenhado em 1500, século XVI. Na época, eu acho que devia ser o hit da moda, né? Mas hoje você olha aquilo, vamos dizer assim, não passa, primeiro, muita credibilidade e seriedade. A gente está acostumado com pessoas do exército, com aquelas roupas camufladas, não sei o quê. Aí você vai lá, né, e vê essas imagens aqui, os caras falam, como assim, né? E parece que né, é uma coisinha qualquer um pode ser, basta usar isso. Não é. Então, assim, seus membros são exclusivamente cidadãos suíços. Tem que ser cidadão suíço. Católicos praticantes, solteiros e com idade entre 19 e 30 anos. E que tenham passado por treinamento militar na Suíça. Então, essa guarda é altamente treinada. Não é qualquer mané que vai lá, põe a roupa, sou guarda. Não, não é. Tá certo? Então, esse uniforme colorido, frequentemente atribuído, embora sem confirmação histórica, a Michelangelo, né? Não duvido que tenha sido ele que tenha desenhado, mas enfim. A Guarda Suíça é símbolo de tradição e fidelidade. Né? Eles participam de cerimônias oficiais, protegem as entradas do Vaticano e acompanham o Papa em viagens e eventos públicos. Então, apesar dessa aparência renascentista, os guardas são, como eu falei, altamente treinados e utilizam tecnologias modernas de segurança. Então, eles fazem também um juramento de lealdade todos os anos, no dia 6 de maio. Por que 6 de maio? Porque eles homenageiam 147 guardas que morreram defendendo o Papa Clemente VII durante o saque de Roma em 1527. Né? Como é que é a estrutura hierárquica da Igreja Católica? Primeiro o Papa, líder supremo, né? Papa, aliás, significa pai, né? Aí tem os cardeais, conselheiros diretos do Papa, e eles que elegem o novo pontífice, o novo Papa. Aí abaixo tem arcebispos e bispos, responsáveis por dioceses e províncias eclesiásticas. Aí você tem os padres, que administram paróquias de diferentes sacramentos. Os diáconos,
que auxiliam na liturgia e na caridade, e leigos e religiosos que incluem freiras, monges e missionários, né? Então, assim, começando de baixo para cima, você tem os leigos religiosos, acima os diáconos, que ele pode fazer batizado, mas não pode rezar missa ainda. Aí padre, aí você tem os bispos, que eles administram um grupo de igrejas. Aí você tem o chefe, que são os arcebispos. Aí o chefe são os cardeais, por último o Papa. O Papa é o presidente, né, o CEO da igreja. E aí, claro que o Vaticano também tem diversos órgãos administrativos, Secretaria de Estado, como se fosse um Ministério das Relações Exteriores, os chamados dicastérios, que é os departamentos que cuidam de áreas como doutrina, evangelização, cultura, direito canônico, né? Então você pode estudar direito canônico, que é o direito, é como se fossem advogados do Vaticano, certo? Aí você tem a Câmara Apostólica, que administra o Vaticano durante a sede vacante, momento que nós estamos passando agora, quando o Papa morre, não tem outro Papa ainda não foi eleito. E você tem um cargo chamado Camerlengo, que é a primeira pessoa a ter a responsabilidade de lidar com a morte do Papa, é esse chamado Camerlengo, ou cardeal Camerlengo. Esse cardeal é eleito pelo Papa e tem o título de Camerlengo da Igreja Católica. Ele é responsável por supervisionar a administração do Vaticano durante o período da sede vacante, quando não tem Papa, como eu falei, até a eleição do novo pontífice, né? Então, o Vaticano e o Papado, eles representam mais do que apenas uma instituição religiosa, né? Eles simbolizam uma tradição que, atravessa séculos, né, influenciando não apenas o mundo espiritual, mas também o cenário político, cultural e social da humanidade, as artes, por exemplo, certo? E o Papa, como sucessor de Pedro, continua sendo um sinal de unidade, autoridade espiritual e serviço. Então, é claro que a gente não tem muito tempo aqui, né? Mas é legal a gente compreender os simbolismos e a estrutura do Vaticano, e quando a gente compreende, a gente ganha uma visão mais profunda da riqueza histórica e da missão espiritual da Igreja Católica no mundo contemporâneo. Então é legal, né? Conhecer um pouco mais, ver como é que é administrada, né? Uma instituição milenar, né? E hoje em dia poucas coisas a gente tem como, né, instituições milenares para balizar um pouco do comportamento humano. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.